O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente por uma paralisia. Jesus respondeu: vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo das minhas ordens. Eu digo a um vai, ele vai. A outro vem, ele vem. Diga ao escravo, faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade eu vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão na mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, nesta segunda-feira, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, nos reunimos para celebrar a Eucaristia e, como toda segunda-feira, rezar pelos nossos falecidos. É o que podemos fazer por aqueles que já nos precederam, por aqueles, seja familiares, conhecidos, que já morreram, para que obtenham a misericórdia de Deus. E de fato o fazemos. Mas hoje, nós estamos na segunda-feira da primeira semana do Advento. E a mensagem hoje é uma continuidade de ontem. E o objetivo, se você lembrar, quando aparece esse evangelho que diz: Senhor, meu empregado está gravemente enfermo. Jesus diz: vou curá-lo. Temos que observar um aspecto. Quem fala? Qual a nacionalidade? E por que o Evangelho aparece hoje? Se nós lembrarmos, ontem, quando a primeira vela foi acesa, eu dizia que nas duas primeiras semanas, o nosso olhar era para a segunda vinda do Cristo. Esse Cristo que vem, e esse Cristo que veio para todos. Por isso, acompanhe o raciocínio. Jesus, quando nasceu, ele era romano ou judeu? Judeu. Quando ele veio, ele absorveu toda a cultura judaica. Ele era judeu perfeito. E a primeira mensagem que ele veio dizer foi para os judeus. Lembremos de um texto, quando uma mulher chegou e pediu: Senhor, cura-me. E ele disse: não é justo tirar o pão da mesa para dar aos cachorrinhos. Mas ela disse: mas também os cachorrinhos se alimentam com as migalhas que caem da mesa.
era uma cananeia, uma não judia. O evangelho de hoje, ele já veio este ano, a cura do funcionário, do oficial romano. Mas por que ele volta hoje? Para mostrar que a mensagem de Jesus Cristo não é exclusiva ao povo judeu. Mas Jesus não falou só para os judeus, não pregou só para os judeus, não curou só os judeus, não morreu só para os judeus e não quis salvar só os judeus, mas ele veio para todos, a todos, do Oriente, do Ocidente, como diz o final. Virão do Oriente e do Ocidente, nós estamos no Ocidente. Oriente, todos os povos, toda pessoa que quiser pode aderir a Jesus Cristo. E que Cristo derramou o seu sangue para salvar todos os povos, independente da sua nação, da sua cor, da sua língua, dos seus costumes. Esse é o objetivo. Por isso, é importante já entender a primeira leitura, que diz assim o profeta Isaías: Ele virá nos últimos tempos, Ele virá para Jerusalém, e numerosos povos irão se dirigir a Jerusalém. Aí você vai falar, mas então Jerusalém é o centro? Não. Aqui Jerusalém não é a cidade capital, ou a cidade mais importante do império do povo de Israel. Jerusalém significa essa segunda vinda do Cristo. Todos os povos se voltarão para o Cristo. Essa é a mensagem. Por isso, no Salmo, nós repetimos com muita veemência, várias vezes, se lembrarmos a antífona: que alegria quando disseram, vamos à casa do Senhor. Casa do Senhor não é Jerusalém, cidade. Casa do Senhor não é um templo. Casa do Senhor é o coração de Deus. Feito esse primeiro contexto, vamos agora para o Evangelho mais um pouco. Jesus veio e começou a pregar para os judeus. Eles o receberam? A grande maioria não. O povo simples, sim. Os sumos sacerdotes, não. O sinédrio, não. Até hoje não o reconhecem como o Messias. Mas de quem não se esperava a fé, veio a fé. Portanto, às vezes a gente tem que se perguntar, mas eu sou de berço católico. Eu já falei, não me venha com aquela frase, sou de família tradicionalmente católica. Isso aqui é horrível. É uma coisa, é e não é. Ou é ou não é. Ou tem fé ou não tem fé. Ou crê ou não crê. Ou vive ou não vive a fé. Tradicionalmente católica mesmo que nada. Naquele tempo, Jesus estava em Cafarnaum. Cafarnaum, na Galileia, casa de São Pedro, depois se tornou casa de Jesus, lugares dos grandes feitos. Aparece um homem, oficial romano. Não era de se esperar que um oficial romano acreditasse em Jesus. Ele tinha os seus deuses. O Deus dele era Ave César. O Deus dele eram outros deuses de Roma. Mas este homem, um oficial romano, deve ter escutado falar de Jesus. Deve ter ouvido falar do Senhor, dos seus prodígios, da sua mensagem. E veja a atitude dele, um romano. Senhor, meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo
terrivelmente uma paralisia. Veja, atitudes. Ele ouviu falar, abandonou os seus deuses romanos, abandonou a sua fé nos deuses romanos e sai caminhando. Ele podia, era um oficial, mandar um emissário, mandar alguém, vai lá chamar Jesus. Não. Humildade. Eu vou até Jesus. Eu preciso deste homem. Ele pode curar essa enfermidade. Ele vai. Aqui a primeira virtude, humildade. Uma virtude que eu e você temos que ter sempre. A virtude de um Deus que vem nos ajudar, que vem em nosso socorro, mas busca, caminhada, ir um pouco mais. Eu não sei quem acompanhou a leitura orante de hoje, Experiência de Deus, quem foi? Quem perdeu, 5 horas eu subo para o YouTube, às 10 horas tem reprise, foi Hebreus capítulo 12, com frases, conceitos, ideias maravilhosas, aconselhamento, que diz assim: tantos foram motivados pela fé, foi pela fé que Abraão agiu, foi pela fé que Moisés agiu, e o texto continua, capítulo 12, isso que eu citei era 11, e vocês, o que querem? Eu os aconselho, primeiro, diz o texto, Hebreus capítulo 12, deixem para trás tudo o que te atrapalha. Repito, o primeiro conselho. Então o que nós temos que pedir, Senhor, o que é que está me atrapalhando? O que é que está sendo um obstáculo? O que é que está sendo uma pedra no meu sapato, que está me incomodando? E a gente não tem coragem. Me ajude, Senhor, a deixar para trás. Segundo, abandone o pecado que se impregna em você. Segundo conselho. Olha para esse homem, oficial romano, se não é exatamente isso. O que atrapalha? A fé, acreditar em outras coisas. Segundo, o pecado que está ali. Terceiro, corra em direção, é lindo isso. Não é nem andar, é correr. Não é por acaso que a gente vê na Bíblia, lá no Novo Testamento, na ressurreição, as Marias que foram até o túmulo, elas foram apressadamente. E se apressadamente quer dizer, eu vou com vontade diante do Senhor. Mais um conselho, aí fecha com a chave de ouro: mantenha sempre os olhos fixos em Jesus, porque a fé origina de Jesus e se aperfeiçoa em Jesus. Hebreus capítulo 12, leia mais uma vez. A nossa fé é igual a deste homem. Quem foi que estimulou a fé nesse oficial romano? Jesus. Como se aperfeiçoou? Jesus. Como que a nossa fé pode ser aperfeiçoada? Mantendo os olhos fixos em Jesus. Como assim? Pensamento, desejo, vontade são os olhos fixos. Mantendo firme naquele propósito, para não se distrair. Um dos piores inimigos na oração é a distração. Na missa, a distração. Na vida é a distração. A pessoa tem um casamento maravilhoso, casamento lindo, esposa boa, marido bom, filhos bons, e a pessoa se distrai, perdeu o foco. No sacerdócio a mesma coisa.
em tudo que fazemos. Então quando vem esse texto, olhos fixos no Senhor, sem se distrair com mesquinhez, com coisas que só vão trazer problemas. Voltemos ao texto. Esse homem foi até Jesus: Senhor, meu empregado está gravemente enfermo. Você sabe que o principal aspecto da obra evangelizar é a propagação da fé e a pessoa de Jesus Cristo. Depois intercessão, caridade, devoção, léxio divina. Mas se é intercessão, esse homem nunca esqueça. Se alguém pergunta, mas eu estou rezando aqui, tem valor a minha oração aqui por pessoa que está longe? O Evangelho já responde para você. Ele não levou o doente, ele levou a causa, ele levou o pedido. Então se você está aqui rezando por alguém, é como se a pessoa aqui estivesse. É como se a pessoa estivesse diante do Senhor. Então podemos interceder sim. Esse homem pediu, meu empregado está gravemente enfermo com uma paralisia. Jesus prontamente, vou curá-lo. Que coisa linda. Essa é a disposição do Senhor. O Senhor não tem interesse em nos manter doentes. Pelo Senhor, Ele nos cura. Vou curá-lo. Eu vou. É como que dizendo, me mostra, eu vou lá. O texto sugere isso. Me mostra que eu vou lá na tua casa. Esse homem, humildade e fé, duas grandes virtudes. Senhor, não. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas se o Senhor que está aqui em Cafarnaum falar uma palavra, o meu servo ficará curado. Esta frase, nós rezamos toda a missa. Toda vez perto da Eucaristia, que o padre levanta a hóstia e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, com a resposta, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Pena que a gente fala tão sem pensar. É o texto de hoje. Senhor, eu não sou digno. É claro que aqui é morada minha alma, morada meu ser. Eu não sou digno, Senhor, de depois te receber, dos meus lábios te tocar. Eu não sou digno de receber teu corpo e teu sangue. Mas se disseres uma palavra, eu serei salvo. Muita gente me pergunta, o que é essa uma palavra? Não existe a palavra certa. Essa uma palavra é a palavra que você está precisando. A cura que você está precisando, e não é só física. Quantas enfermidades nós carregamos? Na área física, sim. Mas e também nas emoções. Seja depressão, seja angústia, seja uma só palavra, também nas questões temporais. Senhor, se disseres, não por acaso essa palavra me toca tanto, que Deus me deu a graça de compor aquela música, basta uma gota do teu sangue, e eu serei curado. É fruto desse evangelho. Uma gota do teu sangue, e eu serei transformado. O mais importante é que esse soldado disse, não, eu também tenho soldados. Olha como ele se põe, que eu digo vai, ele vai, vem, ele vem, faz, ele faz. Senhor, não precise ir na minha casa. Jesus ficou admirado com a fé dele. Dele quem? Soldado romano. Dele, de alguém que ele não esperava a fé. Dele, de alguém que culturalmente jamais se converteria a Jesus Cristo. Então significa que a fé
A graça, a bênção está para todos. Por isso nosso Senhor disse: vocês virão gente do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Eu comecei a homilia dizendo que advento é isso. É essa propagação do Evangelho para todos os povos. Há quem aceite, há quem não aceite. Mas isso não deixa de ser que o Cristo tenha morrido por todos. Que a mensagem de salvação é para todos. Mas quem você quer colocar diante do Senhor? Quem é a pessoa próxima que você quer oferecer uma oração agora? Alguém da família, alguém conhecido, alguém que te passou por WhatsApp? Reza por mim que eu estou precisando. Quem é esse empregado? Na palavra do oficial, que você quer dizer: Jesus, toca nessa pessoa, ajude. Coloque a tua causa na presença do Senhor e diga: Senhor, eu acredito. Eu estou aqui nessa igreja, estou acompanhando pela TV, estou acompanhando pelo rádio, estou acompanhando pelos aplicativos. E estou com esse problemão, Senhor. Essa pessoa está gravemente enferma, Senhor. Eu te entrego essa causa e te peço, diga uma palavra e essa pessoa ficará curada, transformada, libertada. Reza agora. Se coloca na presença de Jesus como aquele soldado, oficial melhor, mas com humildade e fé. Fala para Jesus: Jesus, estou com uma pessoa na minha família doente. Pessoas que possam estar precisando de uma graça tão grande. Não deixe, Senhor, de atender esse pedido. Não deixe, Senhor, de ir ao encontro desta pessoa. Esta pessoa que está no hospital, numa quimioterapia, numa enfermaria, numa clínica de recuperação, com um exame na mão para o diagnóstico de câncer. Essa pessoa que mais um dia sem bebida, mais um dia sem drogas. Esta pessoa que está passando por uma crise grande, Senhor. Uma palavra. Visite esta pessoa. Agora, o que você quer pedir? Isso não é egoísmo, que você está precisando. Na tua vida pessoal, o que você quer pedir e clamar? E escute Jesus dizendo: eu vou curá-lo. Eu vou curá-lo. Eu vou curá-lo. Eu vou curá-lo. Eu escutei teu clamor e eu vou atender o seu pedido. Eu serei libertado das tuas santas chagas.